Esse dia finalmente chegou. Cuidado para vocês não se perderem. Hoje vocês vão conhecer o quarto da Mayla. Esse é o projeto mais especial da minha vida que eu desenvolvi junto com a Estúdio M Arquitetura. Antes de mostrar o quarto para vocês, eu gostaria de dizer que tudo aqui tem as nossas mãos. Nós pintamos, lixamos, reformamos e decoramos. Eu compartilhei parte desse processo aqui no canal, nos vídeos Diário de Gravidez, e foi um processo transformador pra gente. O Shonic nunca se considerou muito bom em trabalhos manuais e eu pude ver ele se transformar durante esse processo. Ele não só fez questão de pintar o quarto, como de opinar e estar presente em todos os processos, e foi algo muito tocante para mim, especialmente por saber que ele nunca tinha se aventurado a fazer nada disso antes. E apesar de gostar de trabalhos manuais, eu também não me imaginava fazendo 1% do que eu fiz nesse quarto. Eu tenho 3 irmãos e eu nunca tive um quarto só meu. Na minha infância eu dividi o quarto com a minha irmã e eu adorava, mas na adolescência eu detestava. Então projetar esse quarto foi ainda mais especial para mim, exatamente porque eu não tive um quarto só meu. E apesar de hoje nós termos recursos para fazer tudo isso com profissionais, eu fiz questão de colocar toda a minha intenção, todos os meus sentimentos mais positivos e bonitos, praticando mindfulness mesmo, além, claro, de colocar as minhas próprias mãos e todo o meu amor nesse ambiente. Então vamos lá, se você acompanha o meu trabalho, provavelmente você sabe o quão apaixonada eu sou por flores, e assim que eu descobri que eu estava grávida de uma menina, eu não tive dúvidas que o tema do quarto seria flores. Mas eu não queria nada muito óbvio. Eu sou apaixonada por flores em geral, mas eu tenho um carinho especial por peônias. Já compartilhei aqui diversas vezes com vocês, porém eu não queria nada muito óbvio. Então eu comecei a buscar por outras referências. Quando nós estávamos desenvolvendo o projeto, eu fiz questão de pedir 3 coisas especiais para a cama. A primeira era um papel de parede, a segunda era uma parede em destaque com uma arte geométrica, que inclusive está super em alta nos nursery rooms aqui, né, nos quartinhos de bebês por aqui. E a terceira era um canopy, que é essa tenda que fica sobre o berço. Então, partindo desse princípio, a minha principal busca foi por referências de papéis de parede com desenhos de flores. As sakuras também são flores que eu adoro, eu gosto muito da simbologia, e uma das minhas marcas escandinavas favoritas, a Cancan, eles têm um papel de parede de sakura, porém eles vendem outros itens com essa print, como pano de boca, fralda de pano, saquinho de dormir, entre outros acessórios. E a Mayla tem quase todos. Então eu acabei não optando por esse papel de parede porque eu pensei que não seria nada especial, apesar de achar ele muito bonito. Então, buscando por papéis de paredes com desenhos florais, eu encontrei os papéis de parede de uma marca polonesa que está muito famosa aqui na Holanda e eu decidi pedir o tester desses papéis. Eu vou compartilhar agora com vocês as minhas escolhas. Eu escolhi esse de flores selvagens, Dandelion, que quase não está perceptível na câmera, e o último, meu favorito, o de mini rosas. Apesar de serem lindos, eu não senti que eles seriam os meus escolhidos. A qualidade do papel também não me parece muito duradoura e por isso eu acabei não escolhendo nenhuma dessas opções. Mas eu vou deixar o link para vocês aqui no box de descrições, caso vocês tenham gostado de algum modelo ou queiram até conhecer mais sobre a marca. Analisando esses papéis, eu pude descobrir que algo estava me incomodando, e o que estava me incomodando era a repetição de um desenho. Esses papéis, eles não contam uma história, não é um desenho com continuidade, é apenas a repetição de uma imagem. E eu pensei que, conforme você vai olhando para aquilo diariamente, pode cansar muito mais rápido do que se você tiver um papel que tem uma linearidade, ou seja, que conta uma história, que o desenho tem uma continuidade. Não
Não sei se só eu penso assim, mas eu imaginei que fosse ficar cansativo. Então, por isso, eles também não foram os meus escolhidos. E aí, depois que eu entendi isso, eu já sabia claramente o que eu queria para o papel de parede que estivesse no quarto da Mila. Como eu não encontrava nada aqui na Holanda e visto a experiência que eu tive com esta marca polonesa, eu decidi procurar papéis de paredes em outros países. Então, as minhas escolhas foram Estados Unidos e Inglaterra. Estados Unidos, porque eu poderia pedir por redirecionamento de compras e algumas empresas têm shipment direto aqui para a Europa. E Inglaterra, porque a família do Shanik está lá, então seria também mais fácil de conseguir. E isso realmente abriu os meus horizontes, porque eu estava focada muito aqui na Holanda, porque eu queria ver a textura do papel e também pela facilidade, né, já que seria mais rápido a entrega, mas eu decidi expandir os meus horizontes. E aí vem o plot twist da história. Uma das coisas que eu tinha certeza que eu teria no quarto da Mila era um mobile Flansted. A Flansted é uma marca dinamarquesa que produz os seus móveis à mão desde a década de 50. Eles são muito famosos aqui na Europa e foi por causa deste móvel que eu encontrei esse papel de parede impecável. Esse é o Circular Angels da Flansted e no final do vídeo eu explico porque ele não está onde ele deveria estar. Mas foi graças a este móvel que eu encontrei o meu tão sonhado papel de parede. Esse, na verdade, é um painel de parede. Existe uma diferença, eu vou explicar para vocês, mas tudo isso, sim, para dizer como eu encontrei essa belezinha. Bom, então eu vou explicar para vocês. Como eu disse, eu tinha certeza que eu teria um mobile Flansted aqui no quarto da Mila. Ele foi um dos primeiros itens que eu comprei aqui pro quarto. Eu compartilhei com vocês aqui no canal quando eu comprei. Se eu não me engano, eu compartilhei em um vlog, mas pode ter sido também em algum diário de gravidez. Enfim, tem aqui no canal quando eu comprei. E procurando por quartos de bebês que tivessem móveis Flansted, que eu encontrei esse painel de parede. A Flansted produz móveis não só para quartos de bebês, na verdade, os móveis Flansted estão presentes em diversos ambientes, como decoração mesmo. Aqui na Holanda, alguns hotéis de luxos contam com os móveis Flansted para decoração e buscando por referências de quartos de bebês que tivessem o móvel deles, eu encontrei o quarto da filhinha de uma arquiteta e pasmem, gente, ela era brasileira. Eu fiquei muito surpresa porque, como eu disse, a Flansted é uma marca dinamarquesa, ela é uma marca nichada, inclusive apenas os países que consomem muitos móveis ou os itens de decoração escandinavos é que conhecem a Flansted. Aqui na Holanda nós temos diversas marcas escandinavas, inclusive praticamente tudo no quartinho da Mila são de marcas escandinavas. Muitas dessas marcas são vendidas aqui, mas algumas eu comprei nos próprios sites, então a Holanda consome muito as marcas escandinavas e eu fiquei surpresa por ver a Flansted aí no Brasil, mas ainda bem que ela estava. Então foi por causa desse móvel que eu encontrei esse painel de parede. Nesse quarto eles tinham o móvel Flansted e esse painel de parede. Quando eu vi esse painel de parede, eu não tive dúvidas que eu queria ele aqui no quarto da Mila. Eu fiquei simplesmente apaixonada, foi amor à primeira vista. E assim que eu vi, eu já comecei a pesquisar de onde ele era, onde eu poderia encontrar, especialmente por ela ser brasileira, né, e obviamente o quartinho ser aí no Brasil. Quando eu vi esse painel de parede, eu não tive dúvidas que ele seria o painel de parede pro quarto da Mila. Foi literalmente amor à primeira vista. Aquele sentimento de certeza, sabe, de sim, é esse, encontrei, não preciso procurar mais nada. Foi exatamente assim que eu me senti. E mais uma vez, graças a esse móvel, porque ela também tinha esse móvel no quarto. As cores desaturadas desse painel de parede, com as flores extremamente delicadas e o principal, a linearidade, que era exatamente o que eu buscava. O fato do desenho seguir uma sequência, fazer sentido, me fez ter certeza que esse era o painel que eu buscava. E quando eu comecei a pesquisar mais sobre ele, eu descobri que ele era um painel de parede e o nome desse painel é Outono e ele foi desenvolvido por duas artistas brasileiras, a Adriana e Carlota. Elas pintam esse painel
painel à mão, depois ele é impresso e é vendido exclusivamente pela Branco Casa. Eu já estava apaixonada pelo painel, pelo design, pelas cores suaves, mas 2 pontos confirmaram essa minha compra. O primeiro foi o fato dele ter sido desenvolvido por artistas brasileiros, porque eu queria muito ter algo que representasse o Brasil aqui no quartinho dela. E o outro ponto é que as flores presentes nesse papel são as papoulas. E a papoula é a flor do mês de agosto e a Mayla nasceu em agosto. Então eu tive a confirmação que me faltava, além, óbvio, de ter amado o painel, de que ele seria o painel que estaria aqui. Agora eu preciso fazer uma observação. Não foi uma tarefa muito fácil finalizar a compra desse painel de parede. A Branco Casa me disse que não tinha experiência enviando os painéis para fora do Brasil e eles pediram um prazo de 1 semana para averiguar o que eles deveriam fazer para enviar o painel. Eu puxei o envio, então eu paguei o DHL e sim, eu também fui taxada. Esses custos, né, foram custos adicionais ao custo do painel, claro. Porém, essa 1 semana se transformou em quase um mês. E a questão não era nem a espera, tá, gente? Eu não tinha problema nenhum com isso, porque eu sabia que o painel não chegaria a tempo. A data prevista por eles era no final de agosto e a Mayla nasceu no início de agosto. Então eu sabia que o quarto não iria ficar exatamente como eu queria quando ela nasceu, mas, de novo, tudo bem, porque eu já tinha tudo, absolutamente tudo que ela precisava. O painel de parede era só um detalhe, mas eles não me retornavam. Então, se você mora fora, assim como eu, e considera a compra do painel com eles, leva isso em consideração, né? Tenta planejar antes. No meu caso, claro, eu encontrei acidentalmente, mas caso você possa se planejar e queira se planejar, né, para o quarto ficar pronto antes do nascimento do bebê, eu sugiro que você entre em contato com eles antes, exatamente por causa dessa questão do envio. Muitas pessoas começam a pintar e decorar o quarto antes de comprar os móveis. Nós fizemos o contrário. Eu primeiro comprei os móveis porque eu já sabia exatamente o que eu queria. Na minha opinião, a decoração ia complementar a beleza deles. Eu comprei com muita antecedência, primeiro por causa do prazo de entrega daqui e também porque nós estávamos no auge da pandemia, então o prazo de entrega estava ainda maior. Eu compartilhei com vocês quando eu comprei o berço. Ele foi o segundo item que eu comprei. Eu não tive dúvidas que eu teria o berço da Stoke. A Stoke foi a marca que desenvolveu o berço que acompanha o crescimento do seu filho. Hoje diversas marcas, inclusive brasileiras, têm as suas versões desse berço, mas foi a Stoke quem desenvolveu esse design. E ele é vendido em diferentes versões. Então a versão mini, onde o bebê consegue dormir de recém-nascido até 6 meses. Nós já tínhamos o Moisés, então eu preferi comprar a versão maior, que é a Sleeping. O bebê consegue dormir também de recém-nascido até os 5 anos. Nós encontramos esse berço em 3 cores, branco, cinza e natural, que é o tom de madeira. Para seguir o conceito da decoração da minha casa, que é o boho chic, onde nós temos madeira, ratã, mix de textura, cores neutras com toques quentes e cozy, confortável, eu escolhi, claro, o tom de madeira. Indo para o projeto, a Cami desenvolveu 2 versões. A primeira sem a cama e a segunda, o meu pedido, com a cama. Eu adoro essa cama. Ela é super simples, inclusive ela é do IKEA, mas eu acho a marcenaria ao redor dela um charme e eu particularmente considero importante ter uma cama de apoio em um quarto de bebê. Então eu optei pela cama. Mas a primeira versão do projeto que a Cami desenvolveu, ela escolheu a cadeira de amamentação. E a cadeira que ela escolheu para compor a decoração do quarto foi a Womb Chair. A Womb Chair é uma cadeira de amamentação muito famosa também aqui na Europa. Ela foi desenvolvida pelo designer finlandês Saarinen na década de 40 e o nome, né, Womb, significa o útero materno, representa exatamente o que ele quer passar com o designer da cadeira, que além de ser super confortável e acolhedora, ela também é muito bonita. Mais uma vez eu optei por não ter a cadeira, mesmo se eu tivesse espaço. Mamães que têm cadeiras de amamentação, compartilhem comigo a experiência
experiência de vocês, mas foi algo que eu não tive e eu não senti falta de ter. Já a cama, eu fiz questão de ter, nós já tínhamos essa cama, inclusive eu mostrei para vocês, né, anteriormente, e para compor a decoração, a Cami fez um design da marcenaria que acompanharia a cama. Então, na parede oposta, né, que eu estou olhando, ela teria a extensão dessa marcenaria, como vocês podem ver, onde eu ganharia espaço para guardar coisas e também ter um espaço a mais para decoração, e ela acompanharia também até a parede onde vocês estão vendo, né, agora o painel de parede. Nós não sabíamos o papel que eu iria colocar, mas como ela iria cobrir boa parte dele, nós optamos por não fazer. Outro detalhe super especial que a Cami escolheu para o quarto foram as persianas, também seguindo o tom de madeira natural, que eu fiquei apaixonada. E já que eu estou falando da cama, aqui nós não encontramos o enxoval como vocês encontram aí no Brasil, onde você consegue personalizar com o tema do quarto do bebê ou com o nome do bebê. Algumas mães, inclusive, personalizam o enxoval da cama com o do berço. Aqui nós não encontramos, então o enxoval da cama é de Zara Home. E eu gosto muito de comprar duvet covers na Zara, porque eles fazem por temporada. Então, depois que você comprou, passou aquela temporada, você nunca mais encontra. É ruim, eu sei, porque se a gente gosta de algo e não está exatamente na temporada, depois você não encontra mais. Mas, por um lado, é bom porque também é algo exclusivo, né? Então, eu comprei o duvet cover em Zara Home. As almofadas, que são exatamente do mesmo tom das almofadas da minha sala, são de H&M Home. Essa almofada central também é Zara Home, e essa almofada personalizada que também tem papolas é de uma loja alemã. Eu comprei e eles entregam aqui no Holanda. E sobre o berço, eu acredito que para muitas pessoas ainda é um choque, mas no berço do bebê, gente, não pode ter nada. Tamires, mas nem protetor, nem protetor. Inclusive, esses protetores aqui, eles são banidos porque eles têm alto risco de sufocamento. Então, no berço do bebê é apenas o saquinho de dormir do bebê, e se for um toddler, né, uma criança maior, você também pode colocar uma cobertinha desde que ela seja respirável, ou seja, o espaçamento da fibra é diferente. A Myla tem, inclusive, por causa do inverno daqui, vocês sabem, é extremamente necessário, mas ela dorme com o saquinho de dormir dela. E essa raposinha está aqui para decoração. E agora o outro lado do quarto, onde eu tenho a accent wall, que não é tão accent assim, né? Que é a parede que tem esse arco. Eu tenho muito orgulho em dizer que foi eu quem desenhei e pintei esse arco. A cor dele é super sutil, como vocês conseguem ver. A cor que a Cami sugeriu, ela era um tom de areia até similar com o do meu jumper, exatamente para trazer ainda mais do borro para o quarto, mas infelizmente nós não encontramos a mesma cor aqui, e as cores similares, elas estavam dando um clash, né, com o fundo do painel de parede. Por isso, eu decidi por esse tom de rosa super sutil. Quem me acompanha há muito tempo provavelmente vai lembrar. Esse quarto era, na verdade, o meu escritório, e eu queria muito ter uma skincare shelf nessa parede. Eu pintei essa parede de rosa, gente, inúmeras vezes, e nenhum tom era exatamente o tom que eu queria, até que eu me cansei e deixei a cor que estava anteriormente, que era um tom de cinza super sutil e também delicado. Eu, inclusive, tenho essa mesma cor na minha cozinha, mas eu queria muito exatamente esse tom, e acidentalmente, para a decoração do quarto da Myla, eu consegui. O objetivo do arco era que ele fosse mais largo, que ele não fosse tão restrito, ou seja, que ele não acompanhasse o tamanho da cômoda. A Cami sugeriu até que ele fosse um pouco maior, mas eu gostei desse tamanho e eu acabei deixando assim. A cômoda também é da IKEA e, pasmem, ela é do mesmo modelo que a cama. Eu vi essa cômoda em diversos nurseries daqui, achava uma graça, mas eu não fazia ideia que ela era exatamente do mesmo modelo que a cama. Ela veio com os mesmos puxadores, os puxadores arredondados preto. Eu acho muito bonito, inclusive foi uma das opções de projeto da Cami, porém eu achei que os puxadores arredondados, eles ficaram mais delicados, mais sutis e combinaram mais com a decoração do quarto. Provavelmente vocês vão me perguntar do trocador. O trocador da Myla, na verdade, nunca
ficou no quarto dela, ele sempre ficou no meu quarto, porque a cômoda dela é mais alta do que o meu, e eu tinha medo de derrubá-la quando ela era bem pequenininha, de colocar nessa cômoda, então o trocador ficou no nosso quarto e até hoje ele está, em cima da minha cômoda. Então eu deixei a cômoda dela para decoração, e aqui eu tenho alguns objetos que eu gosto muito. Esse objeto, por exemplo, que são blocos de madeira, eu comprei para fazer as fotos de meses da Maila. Só que quando eu comprei, eu imaginava que ele fosse muito maior. E assim que ele chegou e eu vi que ele era pequenininho e que ele ia sumir nas fotos, eu acabei não usando, então ele ficou para decoração do quarto. Aqui eu tenho uma câmera que eu presenteei o Shonik no nascimento dela. Eu dei para ele um presente de incentivo ao parto, porque ele ficou ali comigo o tempo todo. Não fez mais que obrigação, né, gente? Mas mesmo assim eu presenteei ele com a Instax e nós adoramos porque ela revela foto na hora e nós usamos muito, inclusive. Eu tenho aqui esse ratinho que é super tradicional aqui na Holanda, foi presente da minha amiga Nath, e ela me deu inclusive recentemente de presente de aniversário de 1 aninho da Milo, mas eu já deixei aqui porque ele é uma gracinha. Eu tenho também a primeira bolinha de Natal personalizada da Milo, que foi presente da minha cunhada. Velas. Essa vela é muito especial porque é uma Jo Malone de edição limitada e eu comprei de presente pra Milo no primeiro mês de vida dela. Não acendi porque não tem necessidade, vou deixar pra ela acender quando ela tiver idade. As prateleiras são made.com também para complementar os tons de madeira natural do quarto. Eu adorei o shape delas, não é exatamente o shape que a Cami tinha colocado no projeto, mas é similar e eu gostei muito de como elas complementaram a beleza do quarto. Aqui eu decidi deixar os livros da Marla mais importantes, que são os meus livros favoritos, e são livros que eu gostaria inclusive de compartilhar com vocês, porque eu gosto muito do significado deles. Eu vou mostrar um que é muito especial, que foi o primeiro presente de Dia dos Pais do Shonik e foi o primeiro presente que eu comprei personalizado para Myla quando nós decidimos o nome dela. Eu não sei se eu já contei a história do nome dela para vocês, mas nós estávamos em dúvida e o Shonik escolheu 2 nomes e eu escolhi 2 nomes, entre esses nomes Myla, e ele teve a ideia de pedir para o meu sobrinho e afilhado, que é o meu filhinho do coração, escolher o nome dela, e eu fiquei extremamente tocada com a atitude dele, eu não esperava que ele fosse fazer isso, e ele ainda me disse, Tamires, independente do nome que ele escolheu, o que ele escolheu vai ser o nome dela, e o Rafinha escolheu Myla, ele sempre brinca que eu paguei o Rafinha para ele escolher Myla, porque ele não tinha sugerido Myla, né? Foi a minha sugestão, mas não tem nada disso, o Rafinha escolheu porque ele tem bom gosto. Então, esse é um dos livros. Dessa mesma marca, eu também tenho outro livro personalizado, que foi o primeiro Natal da Myla, e o que eu mais gosto desse livro é porque toda a historinha é contada com o nome dela, e no caso esse, o dela e o do Shonik, e tem o nome dela em todas as páginas. A coleção de Little Leaders, que eu comprei logo após descobrir o sexo dela, então esse é Bold Women in Black History, então as mulheres negras mais importantes da história, e esse que são as mulheres visionárias ao redor do mundo. Além de ter histórias incríveis, ele também tem uma ilustração impecável. Eu ainda tenho outros livros super especiais nessas prateleiras e essa é só uma parte da coleção de livros da Myla. Eu amo ler e eu quero incentivar o hábito da leitura, então ela tem muitos livros. Finalizando agora o tour, eu preciso mostrar o charme dessa persiana. Eu tenho persiana espalhada pela casa, mas as nossas persianas são brancas. Essa persiana no tom de madeira natural foi sugestão da Cami, e ficou a coisa mais linda. Trouxe exatamente o warmness que eu gostaria para o quarto. Eu acho que complementou muito bem com toda a decoração e fez toda a diferença. Por fim, não posso deixar de mostrar esse detalhe que é super pequeno, mas fez toda a diferença também. Na aplicação do painel de parede, eu pedi para ele deixar essa parede, que é a parede que compõe a janela, sem a cobertura do painel, e eu achei que ficou a coisa mais linda. Esse detalhe fez toda a diferença na decoração do quarto. E só para vocês entenderem, né, então, essas são as portas que nós pintamos e que deu um grande trabalho, mas no final o resultado ficou impecável. Quem me lembra reclamando da pintura do Shonik dessas portas? Pois é, ele não sabia tirar a porta, então ele pintou o batente da
porta com a porta e a cor não era exatamente o que eu queria, gente, foi assim uma confusão, mas no final das contas deu tudo certo. Esse lado é a minha skincare shelf, então é aqui onde eu guardo todos os meus cosméticos, que está uma grande bagunça, então eu não vou mostrar pra vocês agora, e aquele lado é o guarda-roupa da Milo, porque só essa cômoda não é o suficiente para as coisinhas dela. Esse foi o tour pelo quarto da Myla. Como eu disse, eu ia explicar o porquê que nós não escolhemos o canopy e o porquê o mobile não está onde ele deveria estar. Bom, o Shonik trabalha de casa 2 vezes na semana, a empresa dele continuou com o sistema de home office e quando ele trabalha de casa é daqui que ele trabalha. O berço da Myla, ele tem rodinha, e a Myla, de qualquer forma, ainda faz o quarto compartilhado com a gente, porque ela ainda acorda para mamar. Então, eu estou mudando, né, fazendo essa mudança aos poucos, e por isso ele trabalha daqui. Nós não colocamos o canopy, porque eu não estava segura se eu colocaria o canopy aqui exatamente cobrindo o berço ou em uma das laterais da cama. Na lateral esquerda, porque nós temos o encanamento da calefação, então seria um ponto estratégico, né, para cobrir esse cano, porém ele ia ficar super em cima da prateleira, então eu achei que ia ficar um pouco poluído e por isso eu optei por não colocar daquele lado. E do lado esquerdo, como eu acabei de mostrar para vocês, eu amo esse destaque, né, da parede da janela e da parede com o painel de parede, então por isso eu ainda não coloquei, é algo que eu estou pensando, mas aqui eles colocam canopy, gente, até no mat do bebê, para o bebê brincar, como decoração mesmo. De todo caso, eu ainda tenho opções para esse canopy. E o mobile eu também não coloquei exatamente por isso, porque aqui é onde o Shonik coloca a mesa de trabalho dele, onde ele faz o home office. Como eu disse, esse quarto foi projetado com a Cami do Estúdio M Arquitetura. A Cami está localizada no Brasil, em São Paulo, mas ela tem vasta experiência trabalhando com clientes fora do Brasil, inclusive ela faz muitos projetos aqui para a Europa, especialmente para Portugal, e eu fiquei extremamente segura em trabalhar com a Cami por já saber que ela entende sobre o sistema de calefação, especialmente sobre o sistema mesmo daqui da Europa. Eu digo isso não pelo quarto da Myla, porque claro, nós não fizemos uma grande reforma aqui, foi mais um makeover, mas porque ela também fez o projeto da minha cozinha e especialmente no meu banheiro, que é o meu maior objetivo, reformar o nosso banheiro. Então ela sabia sobre o sistema de calefação, encanamento, isso me passou grande segurança e o melhor, ela fez tudo isso à distância. Nós tivemos, obviamente, diversas reuniões, nós nos falamos pelo WhatsApp praticamente durante todo o processo, mas enfim, nós temos a praticidade, né, de fazer tudo online do conforto da nossa casa. Eu vou deixar os detalhes da Cami aqui no box de descrições e eu recomendo muito o trabalho dela. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei, deixem nos comentários o que vocês mais gostaram do quarto. Beijo grande, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo. E aí, gente, tá aprovado? Valeu a espera? Vocês vão brigar comigo ainda assim? Me contem!